Estamos de volta e hoje o nosso convidado é o Fabiano Campos, que é intérprete de Libras e está nos contando como é o dia a dia desses profissionais. Fabiano, o que motiva as pessoas a entrarem nesse campo, nessa profissão de intérprete de Libras? Nossa, essa pergunta é difícil, porque no meu caso é aquilo, as pessoas perguntam pra mim, você conhecia algum surdo? Você, sei lá, teve algum relacionamento, sei na família? E não, eu, por exemplo, não tinha contato nenhum com esse universo, vamos dizer assim, da língua de sinais e dos surdos. Então foi a convite da amiga, como eu falei, né, anteriormente, eu fui fazer o curso e tal. Só que assim, é uma língua muito apaixonante, porque ela é muito bonita, né? Como é uma língua espaço-visual, ela é muito bonita, ela te ensina muita coisa. Eu, na época, era muito tímido, na época que eu fui fazer esse curso, muito tímido para se comunicar com as pessoas, eu tinha muita vergonha. E a Libras, ela me libertou um pouco disso, assim, porque para fazer Libras, você tem que ser um pouco menos tímido, porque você tem que se expressar. E a língua de sinais, ela é com o corpo inteiro, então você tem que ter uma expressão facial, enfim. E aí eu fui aprendendo isso, e isso foi também uma escola para mim nesse sentido. Ó, agora eu vou ter que ser um pouco menos tímido, a gente tinha que ir lá na frente, se apresentar, tinha, enfim, fazer teatrinho, não sei o quê. Então isso foi libertador nesse sentido. Então é uma língua que você se apaixona, quem vai começa a gostar muito. Então acho que várias coisas, né, vão estar motivando aí as pessoas. Tem gente que tem contato, eu conheço muitos filhos de surdos ouvintes que acabam sendo intérprete porque está ali convivendo o tempo todo com os pais, ou ao contrário. Então tem muito disso que acontece também. No meu caso eu não conhecia, foi meio entre aspas, por acaso que eu fui fazer esse curso, me apaixonei. Na época também eu comecei a frequentar também uma igreja que tinha esse ministério com surdo, que a gente chama na época, né? E aí ele também eu achava muito legal esse universo. Nossa, eles interpretam tudo, as músicas, e eles participam do teatro, e isso eu fui achando bacana. E aí eu fui também sendo voluntário ali na igreja como intérprete, para depois entrar mais no mercado de trabalho e começar a fazer outras coisas do tipo. Então isso que me motivou assim um pouco. Você conhece pessoas que não têm contato com surdos e nem quer seguir a carreira profissional, mas vai fazer Libras? Ah, existem. Como hoje, por exemplo, tem muito curso de Adquirir Libras. conhecimento. Então, hoje tem muito curso de Libras nas universidades, como eu falei. Então, tem muita graduação que coloca Libras como disciplina. Algumas optativa e outras até na grade mesmo, curricular. Então, algumas pessoas acabam fazendo Libras. E aí, nem todo mundo tem essa vontade de seguir. Uns acham importante conhecer o básico. Eu conheço muita gente que já faz faculdade e fala, é legal eu saber o básico, e aí, de repente, na minha profissão, se aparecer um surdo, eu atendo, eu converso, mas eu não quero seguir adiante, sabe? Eu não quero ser intérprete, não é meu objetivo. Então, acho que a Libras contribui. E que hoje está se tendo essa vontade de que a Libras seja uma disciplina no ensino fundamental, para que as crianças tenham acesso a isso crianças, no caso, que não são surdas, para ter acesso a essa língua, já que a nossa língua do Brasil é a segunda língua, para que elas também acham naturais. Na hora que encontrar um surdo, elas conversem de uma forma natural e não tem esse estranhamento. Nossa, é uma língua, é diferente, enfim. A interpretação da pessoa que vê uma cena, ela é completamente diferente quando ela é influenciada por algum motivo, ou música, ou o sinal, a sombra, a luz. E aí até tem uma experiência de uma pessoa entrando no quarto com uma criança deitada num berço, aí toca a música do Hitchcock. Aí o que você imagina? Aquela pessoa vai fazer mal para a criança, aquela música, tim, tim, né? Aquele suspense. Sim. E aí aparece a mesma cena com uma música alegre. A interpretação é completamente diferente, né? Aquela pessoa vai fazer bem para a criança. Então nós temos a imaginação, nós interpretamos conforme todos os sinais envolvidos na comunicação. Sim. Então você falou, você precisa expressar com o corpo. Sim. No caso da Libras, se você pega um cara duro como um pau, certo? Que ele mexe só com a mão, ele se comunica, ele consegue se comunicar, ou aquele cara que dança, que mexe a cintura, que sorri, que chora, que faz expressões faciais, corporais, mexe com todo o corpo, ou seja, ele usa a semiótica de uma maneira geral, ele consegue se comunicar melhor, ou os dois são entendidos? Então, é que depende do contexto. Eu acho que para uma conversa, se você está num diálogo entre amigos ali conversando, você não necessariamente precisa ter essa expressão toda aí, vamos dizer, né? Mas, por exemplo, se eu vou interpretar um show, né? Então eu sou convidado como hoje eu atuo, né? Interpretando shows. Se eu vou interpretar um show vou dar um exemplo aqui que já aconteceu comigo, de funk mesmo. O funk é uma música que tem batida, que ela é super alegre, ela tem... Então não tem como você interpretar, por exemplo, um funk ou um axé, ou seja lá, um samba. Eu já interpretei samba, por exemplo. Como você interpreta um samba parado ou duro, ou sem expressão? Então não tem como. Então, para um diálogo, acho que é ok você falar a Libras aqui, eles entendem. Mas eu acho que para essas esferas artísticas ou para outros contextos é importante
ter essa expressão toda. Há vários níveis de deficiência, certo? Tem a pessoa que ouve até o completo surdo. Dentro disso daí existem infinitos graus, Sim. certo? Pessoa que ouve pouco e tal. Qual é a hora em que você percebe que a pessoa precisa de Libras? Então, é que a gente, às vezes, as pessoas confundem, né? Às vezes, muitas pessoas que não têm contato com surdo acham que surdo é mudo. E isso a gente já descarta sempre, né? Porque o surdo, ele não é mudo, ele só é surdo. Né? Isso eu estou dizendo aquele que nasceu surdo ou que ficou surdo na infância. Ele só perdeu a audição ou nasceu sem audição, mas ele tem ali as cordas vocais, ele tem a fala. Tanto que muitos surdos, se não a maioria, desenvolve essa fala. A gente fala do surdo oralizado. Né? Isso, que é o surdo oralizado, ou mesmo o que são em libras, os sinalizados. Eles aprendem isso em fonos, na escola, e aí eles vão ter ali a voz dele, vai falar as palavras, vai se comunicar também com a família, com os amigos, enfim, tendo uma dicção. Eles têm essa voz, então eles não são mudos. Mudez é uma outra deficiência, enfim, pessoas que já nascem com essa mudez ou adquirem. Mas no caso dos surdos, não. E tem muitos surdos, por exemplo, que ficam surdos na adolescência, e aí depende muito desse contato que ele vai ter. Eu conheço surdos, por exemplo, que nasceram surdos e foram aprender Libras na adolescência, porque os pais não aceitavam muito. Mas não depende da graduação de audição que ele tem. Se ele começa a ouvir muito pouco, ele já precisa procurar Libras. Não necessariamente. Eu acho que é importante, porque a Libras, como é uma língua, ela ajuda a desenvolver esse ser, né, essa pessoa surda. Então é muito importante que ela aprenda essa língua para esse desenvolvimento, para ela ter acesso a outras pessoas surdas como ela, à escola, enfim. Mas não que ela tenha que aprender. Por exemplo, tem surdos que são surdos adultos hoje, que são oralizados, que são surdos profundos, inclusive. Não é que tem audição, que eles escutam, por isso que eles são oralizados. Não necessariamente. Eles perderam essa audição ou nasceram sem ela, mas porque a família não quis que eles aprendessem a língua de sinais, eles desenvolveram a questão da leitura labial, da oralidade. Mas é importante. Então, hoje em dia, você vê muito surdo que a gente fala de bilíngue, né? Que transita entre o mundo ali do ouvinte, sabe a língua portuguesa, mas que também é fluente na sua própria língua materna, que é a Libras. Então, existem esses universos. Eu conheço muitos surdos que têm leitura labial, e alguns perfeita. Sim. Eles precisam de Libras também? Qual é a diferença? É mais importante a leitura labial? Para mim, isso eu vou dizer já a minha opinião, né? Porque assim, eu acho que a Libras, ela vai, como eu falei, ela desenvolve e tal. E já foi provado que a leitura labial, ela não se dá 100% de leitura labial. Porque tem muitas palavras da língua portuguesa que têm a fonética muito parecida. Né? Existem fonemas, as fonéticas muito similares. Então, num diálogo, às vezes, rápido, esse surdo que está fazendo a leitura do seu lábio, ele pode entender essa palavra como uma outra palavra, ou ele pode perder isso no meio do caminho. E se você sinaliza, é muito mais fácil. Eu lembro, por exemplo, que um surdo, falaram para ele a palavra medo, né? Falaram a palavra metrô para ele. Isso, ele fazendo a leitura labial, ele não entendeu metrô, ele entendeu medo. Então, acho que num diálogo ali rápido, não sei como que ele se deu isso, mas ele não entendeu que era metrô e que era medo. Então, ele entendeu que era alguma coisa ligada a medo e não era. A pessoa estava falando sobre o metrô. E se eu faço um sinal de metrô, é completamente do sinal de medo. Então, fica muito mais claro para ele que aquilo é medo ou metrô. Então, por isso que eu acho que a língua de sinais é muito importante para o desenvolvimento, sim. Quais os principais trabalhos que você desenvolve hoje? Eu estou muito na esfera artística, né? Então, assim, eu estou interpretando muitos shows, teatro, contação de história. Eu trabalhei muitos anos já em universidade, em faculdades, como intérprete em sala de aula. Isso foi durante um bom tempo, assim, da minha carreira, vamos dizer assim, como intérprete. Mas hoje eu tenho me dedicado muito mais a isso. Então, eu fiz curso de teatro, agora recentemente. Estou me formando agora também em jornalismo. Estou muito ligado mais nessa área de comunicação e arte. Então, hoje eu tenho atuado muito mais em teatro e em shows. Eventos de uma maneira geral. Isso. A lei exige que todos os eventos tenham intérprete de Libras, inclusive o show de funk lá, como você disse? Não exige, assim, não é uma coisa da lei que exige, mas a lei dá incentivos, por exemplo, para algumas companhias de teatro que queiram entrar numa temporada X e ela vai lá naquele edital e coloca e contempla, por exemplo, que vai ter algumas sessões acessíveis. E isso já está contemplado na lei como, não digo um bônus, mas como uma coisa que vai agregar esse projeto da companhia de teatro, enfim. Mas não é uma coisa exigida por lei. Por exemplo, todo show tem que ser acessível. Tanto que não é assim, pouquíssimos shows são acessíveis. Está começando agora, alguns serem. Como é que você avalia a acessibilidade em São Paulo? Os shows de São Paulo, teatro, cinema, shows de uma maneira, virada cultural, todas elas têm intérprete de Libras e estão acompanhando isso? Então, em São Paulo deu uma virada muito boa aí nesse sentido, né, na questão da acessibilidade. Então, hoje está aumentando muito. Como você mesmo citou, a virada cultural, por exemplo, em São Paulo, hoje ela praticamente toda
eu não sei se ela ainda é 100%, talvez não 100%, mas ela já está bastante acessível com vários palcos, por exemplo, com intérprete. Muitas mostras que tem em São Paulo de cinema, mostra de teatro, enfim, muitas coisas já tem acessibilidade em Libras e audiodescrição, que são para as pessoas cegas. Então, assim, já está aumentando muito, mas ainda não é 100%. Mas conversando com outros amigos que trabalham e atuam na mesma esfera que eu, em outros estados, eu vejo que São Paulo ainda é um estado avançado. São Paulo, Rio de Janeiro, ainda tem muito mais coisas acessíveis do que, por exemplo, alguns estados do norte, nordeste e sul do país. E a presença dos surdos nos shows tem aumentado? Porque o surdo, a gente sabe, o surdo geralmente ele é muito alegre, muito comunicativo, fala mais que a boca, né? Eles comunicam bastante. Eles aumentou a presença deles nos shows, percebe? Já ouviu falar? Já tem uma estatística sobre isso? Então, uma estatística em si eu não tenho acesso a isso ainda. Mas eu, por exemplo, e alguns amigos meus que atuam nessa esfera, a gente percebe sim, eles indo. Inclusive atuando também. Hoje você já vê surdo, por exemplo, sendo intérprete. E as pessoas até falam, mas nossa, surdo também sendo intérprete? Sim. Então você já vê surdos hoje, por exemplo, que participou recentemente do Rock in Rio, num palco, interpretando música em outros festivais. Então você já vê a presença deles também como um ator ali, né, participando naquilo, não só como um espectador. Mas aumentou sim, ainda é um trabalho de formiguinha, ainda a gente está tentando cada vez mais divulgar isso para eles terem acesso. Eu vejo muito mais surdo em teatro, propriamente, do que em shows, porque eu acho que o teatro tem aquela coisa da linguagem teatral e tal, aproxima mais, e show ainda, querendo, não é uma música, né? Então ainda tem essa coisa do bloqueio, mas eu sou surdo, eu não escuto música. Mas aí tem outra maneira de entender. Tem música, você está no palco, você tem que dançar lá? Tem. Tem que dançar, tem que Tem que por aprender exemplo, samba, bolero, tango a gente dança do nosso jeito, né? Algumas pessoas brincam, por exemplo, já teve gente que já chegou em mim e perguntou se eu era bailarina ou do artista. Eu falei, não, eu sou intérprete. Porque viu o gesto, mas eu tive que dançar. Recentemente mesmo eu interpretei um show que era uma música muito agitada, ele cantava, como que é o nome? Maracatu, tinha essas coisas assim, tinha esses elementos. E é impossível essa música você não dançar, porque ela era muito animada. Então eu tive que entrar no embalo e dançar também. Na posse do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michele Bolsonaro fez um discurso em Libras. Certo. Você acha que isso chamou atenção para a comunidade surda, deu mais ênfase ou os olhos se voltaram mais para eles? Ah, sim, sempre, né? Porque, por exemplo, a comunidade surda mesmo nas redes sociais se mobilizaram com isso. Eu vi muitos surdos. Porque não só a posse dela, que teve uma importância muito grande, mas um outro fator que ocorreu na posse foi quando o hino nacional foi interpretado por um surdo negro. Então, acho que isso deu um negócio muito legal, assim, também, que ver a primeira-dama fazendo aquele discurso em Libras, que já é uma coisa legal, ela é ouvinte, enfim, levou esse discurso pela primeira vez na história na língua de sinais, que foi a segunda língua, né, oficial do país. Isso já foi muito legal, isso está sendo comentado. E também ter levado esse surdo para fazer parte dessa posse e interpretar o hino nacional na língua brasileira de sinais. Então, isso com certeza, os olhos voltaram. Eu vi muito mais gente falando a respeito, eu vejo matérias, enfim, pessoas procurando, e até pessoas que procuram a gente ou procuram alguns amigos surdos para falar a respeito desse ato. Então, isso com certeza deu uma visibilidade legal, sim, com certeza. Fabiano, felizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço bastante a sua presença aqui. E agradeço ao seu trabalho também, né? Obrigado, eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.